Bem-vindos a mais uma edição do Mapa Mundi Turismo e Negócios Globais, aqui na sua TVU, canal 11, tvuplay.tv.br, ao vivo no Facebook e no nosso portal mapamundiweb.com. Está iniciando mais uma edição do Mapa Mundi para você. Eu tenho muito prazer de receber aqui o meu amigo, um dos grandes profissionais do turismo no estado, o diretor da Uneworld, operadora Fabien Saraiva. Obrigado. Tudo bem, Henrique? Como está? Tudo bem. Fabien, é muito legal, eu sempre falo para você, telespectador e internauta do Facebook, da TVU e do tvuplay.tv.br, que o pré-programa é muito legal, porque a gente conversa, a gente aquece o motor. E você estava me dizendo, eu queria que você falasse um pouquinho da história, um pouco da operação turística. Primeiro, explicar para o nosso internauta, telespectador, o que é fazer uma operação turística e o pequeno histórico no estado, no país, de como é que você monta um roteiro para vender para as pessoas. Legal. Eu sempre costumo dizer para as pessoas e explicar bem simples, né? A operadora de turismo ela é a fábrica, né? E a agência de viagens ela é a boutique onde você compra, né? Por que isso? Porque quando a gente monta um pacote ao redor do mundo, claro que hoje em dia já tem destinos que o próprio passageiro vai por conta, e é certo, vai fazer sua experiência, vai ter sua vivência pessoal. Mas certos destinos, e quando a gente fala isso passando, né, para o Oriente Médio, Ásia e coisas do gênero, Estados Unidos em alguns aspectos, Canadá, outros, África, são muitas coisas que nós temos que reunir para que aquele pacote, aquela viagem se conclua da forma que o passageiro, o viajante quer. Quer e estudou, né? E quer e estudou. Então, é o voo, a melhor opção de voo, porque hoje em dia tem voos, companhias aéreas e serviços de todos os gêneros, né? Bilhetes integrados, na qual eu só vou pegar minha mala lá fora, bilhetes que não são integrados, que eu vou ter que pegar em São Paulo e redespachar, o translado do aeroporto ao hotel, o hotel, que hoje em dia tem hotéis para todos os gostos e todos os bolsos, os passeios, e cada destino tem se colocado com coisas cada vez mais específicas. Então tem destinos que são para vinho, tem destinos que são de chocolate, tem destinos que são para dança, museus, cultura. Você está falando em mundo, não só em Brasil. Em mundo, no Brasil como um todo. Então, para uma agência de viagem ou para o passageiro, muitas vezes, acessar todo esse conteúdo que existe no mundo à disposição e ter toda essa expertise é muito difícil. E ele se perde nisso, ou às vezes perde muito tempo e às vezes nem chega a conhecer produtos que possam lhe agradar. Então ele acessa normalmente a agência de viagem, que faz uma entrevista com ele, que filtra o que essa pessoa quer, seja para ele ou para sua família ou para o seu filho. Ele normalmente, o agente de viagem manda essa demanda já filtrada para um operador. Esse operador vai através dos seus tentáculos ao redor do mundo, ou seja, seus parceiros, seus clientes, seus fornecedores, e monta isso e entrega pronto para você. Então você está me dizendo que nós temos dois modelos. Um modelo one-to-one, como vocês falam no turismo, tailor-made, ou seja, Sim, como se fosse um alfaiate que está fazendo uma roupa para você. Isso. Né? Ou você tem um roteiro já pronto, ou seja, a pessoa vai comprar um roteiro que a operadora criou e depois a agência, como boutique, vai vender. Isso, esse é o modelo. Isso, esse é o modelo. Nos dois modelos, quais que eu vejo assim, as questões de organização, né? É atender mercados. Então, o tailor-made, por exemplo, é para realizar o teu desejo e quase cirúrgico. É descobrir o que tu quer e te dar aquilo que tu queres na hora que tu queres. E nesse modelo, eu às vezes digo que o orçamento é secundário. Porque nós estamos tentando fazer uma coisa que você quer. E quando você quer uma coisa e tem um desejo, sonho... Mas aí você está falando um segmento A e B. Ou seja, a pessoa quer fazer um sonho, quer fazer um safari na África, quer andar de balão no Oriente Médio, você vai montar e a pessoa vai dizer, olha, eu estou a fim de pagar, mas eu quero fazer um negócio que é espetacular, é único. Mas hoje em dia, nem só mais a classe A e B está se dando esse luxo. Porque uma das coisas que eu acho que toda essa estabilidade econômica que o Brasil ganhou a partir dos anos 90 fez, foi colocado na cesta de consumo do brasileiro viagem. Eu sempre digo que eu trabalho numa empresa familiar, essa empresa já tem mais de 20 anos, de 27 anos de mercado, e meus pais, que são, né, quem
construiu essa empresa, estão no mercado há mais de 50 anos. Os teus pais, os dois, são uruguaios? Ou só Não, a tua é mãe? só minha mãe. Só a tua mãe que é uruguaia. Meu pai é gaúcho. E no tempo deles, no áureos tempos dos anos 70 e 80, as pessoas viajavam quando se aposentavam, tiravam o FGTS e faziam um grande pacote que se chamava Europa das Nações em 45 dias. E eu lembro isso quando eu era guri, que era caríssimo, né? Eu tinha um tio que infelizmente já faleceu, que ele tinha naquele momento uma condição financeira e uma visão também de cabeça, que ele todo ano ia para a Europa, mas era uma coisa assim, na família, fora de curva. Ele era o esbanjador, era o que gastava dinheiro. Não, nunca falo isso, mas era assim. uma pessoa que sabia viver e que quer dizer, usufruía dessa questão cultural, mas ele era fora de curva, que é o que você está falando, né? Década de 70, década de 80, era mais ou menos isso. Então, para essas pessoas, elas viajavam 45 dias, viam tudo e voltavam e não viajavam mais, porque era muito caro. Mas hoje em dia as pessoas têm nas suas cestas de consumo viagens. E olha, nós vemos pessoas jovens que se formaram ou que recém-casaram, que eles abrem mãos de terem coisas que antigamente era do ter, né? A casa no campo, a casa no sítio, a casa aqui, a casa colar, para viajar. Porque hoje o viajar é muito ser. Eu quero ser aquela pessoa que conhece, eu quero desbravar o mundo, eu quero conhecer. Turismo de experiência. Então, com isso, também tem uma classe B iniciante que ela busca essa viagem tailor-made, porque ela quer ter aquela experiência, ela quer ter isso. Claro, ela vai abrir mão de um hotel 5 estrelas para um hotel 3 estrelas, mas ela vai se dar o direito de ir a um restaurante que para ela é importante, ou fazer um passeio que pode ser caro, mas que para ela é importante. A questão da precificação, eu acho que eu vou querer conversar com você daqui a pouco sobre a questão da tecnologia, como é que a tecnologia impacta no teu negócio e necessariamente no mercado das agências de viagens, que são, na verdade, o teu cliente. Claro. Mas a precificação hoje, e eu converso muito com as pessoas, que é um dos softwares, uma das palavras mais fortes no mercado, que é o Revenue Management, ou seja, que para você que não sabe o que quer dizer isso, eu vou explicar, você vai entender na hora. Avião não tem preço, você tem lá 150, 200, 500 lugares, e você vai dizer, mas Henrique, hoje era um preço, há 15 minutos depois é outro, porque não tem preço. O preço você vai vender as primeiras poltronas do avião a um preço mais barato, e quando você vai enchendo, o preço vai ficando mais caro. Você quer ir para São Paulo amanhã, possivelmente você vai pagar Porto Alegre, São Paulo, R$1.000 ou R$1.500 uma perna, porque você já está em cima do laço, como se diz. Quando você opera, quando você cria, quando você fabrica um roteiro, como é que você trabalha com essa questão da precificação? Já que o hotel, quando você montou, ele tem um preço, quando você vender ele vai ter outro preço, o avião é a mesma coisa, e você tem que ter a margem de lucro sua, a margem de lucro da agência. Como é que se precifica nesse mercado onde não existe preço? Bueno, como é que se precifica? Primeiro, essa é uma das funções das operadoras, né? Elas compram com muita antecedência, elas nunca compram em cima do laço. Então, por exemplo, nós, agosto, agora, já estamos com quase tudo organizado para lançar um roteiro em grupo para a Escandinávia, de 2018. Então, muitas coisas nós compramos com um ano antes, ou seja, com 6 meses, e nós já pagamos, para realmente poder ter os melhores preços. Porque nós entendemos, e isso é uma característica do mercado brasileiro, que o mercado brasileiro compra muito em cima do laço. Seja por questões... O mercado, você está falando das pessoas? O cliente. Perfeito. Né? Por N razões. Elas deixam para comprar. Um europeu, por exemplo, e aí eu vou te fazer um parênteses, a Patagônia, Argentina, que é um grande destino, normalmente quando o brasileiro começa a ter interesse para o verão na Patagônia, que é janeiro e fevereiro nosso, eles pagam mais caro muitas vezes porque eles compram de última hora, porque eles estão competindo com o europeu, que o europeu que vai para a Patagônia, Argentina, em janeiro e fevereiro, comprou no janeiro e fevereiro do ano passado. Sim, que quer sair do inverno europeu e quer vir aqui fazer o inverno um pouquinho mais ensolarado. Exato, mas ele compra com um ano de antecedência. E o brasileiro vai comprar 3, 4 meses antes da viagem. Vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Então, nós, operadoras, sabendo que o brasileiro tem essa característica, nós compramos tudo com muita antecedência. Para quê? Quando o brasileiro tiver interesse de ir para aquele destino, que vai ser 3, 4 meses antes da viagem, nós tenhamos aqueles preços logo quando foram lançados, que é o que tu falaste. Por exemplo, se tu pega uma passagem aérea, Porto Alegre-São Paulo, eu estava olhando ontem para Guarulhos daqui a um ano, R$186 ida e de volta.
Mas se tu vais comprar hoje o Porto Alegre Guarulhos, vais pagar R$1.000. Mas eu pergunto para você, ok, dentro dessa lógica que você está falando, que eu acho que isso interessa a você que está com a gente no Facebook da TVU e também tvuplay.tv.br e, claro, ao vivo aqui no canal 11 da sua TVU. Você, vamos supor, destino Escandinávia. 10 dias na Escandinávia, um lugar incrível, um dos lugares melhores para viver no mundo, custa R$8.000, por exemplo. Hoje custa R$8.000. Em março do ano que vem, ou melhor, a viagem vai sair em maio de 2018. Então hoje ela custa R$8.000. Em março do ano que vem ela vai custar também R$8.000, sabia? Ou você também tem o Revenue Management que você vai vendendo e o preço se ajusta a essa demanda? Não, depende. Se é um produto com o qual eu estou trabalhando, que eu já comprei as coisas, digamos agora, nesse exemplo, comprei em agosto o aéreo para maio de 2018, os hotéis, os ônibus, fiz toda a reserva, o que vai acontecer é que eu, vamos supor, comprei 20 lugares. Quem comprou agora 20 lugares, comprou esse preço. Se eu em março tiver lugar sobrando, eu vou te vender pelo mesmo preço que quem pagou agora em julho no lançamento. Se não porque tiver, eu paguei o preço e congelei. Agora, se vendeu esses 20 lugares e você quer ir nesse grupo, eu vou ter que ir lá em março, pescar nos sistemas, conversar com os hotéis, ver nos sistemas aéreos o que tem de valor e te dar. E provavelmente você vai pagar mais caro. Porque é bem como você falou, o avião hoje é lançado a um preço, semana que vem tem outro, e quanto mais próximo da viagem, outro preço. Próximo. Você comprou como operadora lá 20 lugares no avião, num hotel bacana, num passeio nos fiordes, cara, tudo show de bola, uma viagem romântica com champanhe, um voo de helicóptero, tudo maravilhoso. E não vendeu, você já pagou. Como é que funciona essa equação para uma operadora de viagens no mercado instável como é o brasileiro? Você me dizia antes do programa, Henrique, às vezes parece que vai vender, mas deu um problema da delação da JBS, ou o dólar caiu, ou o Inter não passou para a Série A, que eu acho que não vai acontecer, mas é uma brincadeira. Enfim, aí o mercado começa a oscilar. Como é que é isso tudo? Aí tu entra num grande cassino, né? Numa grande aposta que cada operadora, cada agência aposta conforme uma leitura de mercado. Logicamente, nós não lançamos produtos sem antes fazer uma leitura no mercado, falar com os nossos executivos de conta que trabalham ao redor do mercado, falar com a agente de viagens, fazer workshops e palestras e reuniões para sentir aquilo. Mas, respondendo à tua pergunta, lançamos um produto que por algum problema não deu, se lança promoções. E no final, se as promoções não derem sucesso... A promoção está na tua margem. Está na minha margem. Porque você já pagou o negócio lá. Está na minha margem. Então, ou seja, normalmente você tem que trabalhar com uma margem um pouquinho mais elástica, exatamente pela essa instabilidade do mercado. Sim. E também a facilidade de trabalhar com um produto pronto, e digamos via uma agência de viagem, via uma operadora, é que muitas coisas que vocês na internet vão ter que pagar, que são aquelas taxas extras, que quando você vê o valor da diária da passagem é um preço, mas quando tu vai pagar no cartão é outro, nos nossos pacotes estão embutidos. Então, a gente tem todas essas coisas que quando a gente lança promoções porque um produto não está se vendendo e eu não vou perder 100% do capital investido, se lança promoções. Mas às vezes acontece sim de se vender, de se sair com lugares vazios. Isso é inerente, isso em toda a indústria acontece, de tu ficar com estoques. A diferença é que na nossa indústria é perecível. O avião decolou, Passou, diferente... caixa, aquela coisa que um amigo meu fala, deu aquele barulhinho da nota fiscal, passou, né? Passou, não tem mais, né? Então essa é a diferença da nossa indústria. Fabia, esse impacto, eu acho que a gente está conversando para mostrar um pouco o background, ou seja, como é que funciona. Você que adora viajar, você que está vendo o Mapa Mundi, que acompanha o Mapa Mundi, ok, a pessoa foi na tua operadora, foi nas agências, comprar, etc. E online travel agency, as empresas, as agências virtuais que permitem que você faça absolutamente a mesma coisa, será que é a mesma coisa? Comprando, vou comprar por conta própria, eu vou gastar menos porque eu não tenho o custo de operação da operadora, da agência, eu vou pegar um site bacana da Europa, ou de Portugal, ou aqui do Brasil, vou lá montar e vou fazer a mesma coisa e vou gastar menos. Isso é um empecilho ou não é bem verdade que você pode, na questão de uma operação, de uma viagem, fazer tudo via web? Depende do destino, tá? E depende do que você quer. Às vezes fazer via web sim é mais barato, mas você tem que cuidar tudo que você está trazendo para si a responsabilidade de administrar aquela tua viagem. Então, digamos assim,
tu às vezes não vais conhecer um destino. Vamos supor, tu conhece Nova York, mas vamos supor que tu não conhecesse. Tu sabe em que lugar ficar, qual hotel, qual região. Nova York é uma cidade como São Paulo, enorme. Então, se eu quero curtir tal coisa, é melhor ficar em tal região. Se eu quero curtir tal outra coisa, é ficar em outra. E na internet, o principal problema que eu vejo hoje é saber qual é a verdade. Porque nós temos opiniões para tudo, nós temos informações para tudo, só que aquela informação foi tu que gerou para ti, baseado na tua experiência, no que tu querias. Sim, dentro do seu horizonte. Exato, né? E não é o que eu quero na minha experiência, no meu timing. Então, isso que eu acho muito complicado na internet. Então, por isso que eu te respondi, depende do destino. Porque tem destinos fáceis que hoje em dia realmente não tem por que você comprar numa agência de viagens. Você pode comprar na hora que você quer no online. É óbvio, você sentou ali com a tua esposa, com o teu marido, com teus amigos, viu o hotel, viu o restaurante, viu a passagem aérea, de impulso tu comprou. Claro, as agências de viagem às vezes têm horários para abrir e fechar. Agora, tem outros produtos que eu realmente não aconselho ser comprado na internet. Porque até você conseguir descobrir se aquilo é verdade, se aquilo é ou não é, lhe demora muito, você gasta muito e ainda você pode cair em roubadas. Uma coisa é cair em roubada em Lisboa, outra coisa é cair em roubada no Cairo ou mesmo em Tóquio. Eu divido que o mundo ele tem zonas fáceis. Tu pega a América do Sul, ela é fácil, mas se tu vais para o Equador, Bolívia... Você está falando fácil pela língua, pela cultura, pelo mindset? Por que ela é fácil? Pela infraestrutura, pela confiabilidade das informações que tu acha, pela qualidade dos serviços que são prestados, pela confiabilidade e pela oferta e demanda que tem. Então, tem muitos voos. Por exemplo, tu vai chegar em Londres. Para quem tu vais fazer um transfer privado, muitas vezes, tu pode pegar o Heathrow Express, como eu próprio faço. Eu pego uma passagem, vou até Londres, desço em Heathrow, pego o Heathrow Express, que eu gasto 25 libras por aí, depois eu pego um táxi na estação de trem até o hotel, que é na região central, gastei mais 10 libras. Fiz o meu transfer por 35. Claro, eu tenho o meu trabalho de puxar minha mala no trem e tudo isso. Mas é muito mais barato que um transfer privado e eu tenho a qualidade, a confiança e a certeza que aquilo vai estar lá. Agora, em certos lugares do mundo, tu não tens isso. Tu não vai chegar no Cairo ou em outras cidades como Marrakech, Casablanca e te aventurar pelas ruas sem ter nenhuma experiência. Perfeito. Então, eu sempre digo que depende muito do destino. E é isso te respondendo qual é um dos exercícios que nós, operadoras e agentes de viagem, estamos fazendo cada vez mais, é apostar as nossas fichas e trabalhar nosso mercado para realmente trabalhar esses produtos que a internet nos serve como aliada, porque ela fomenta a curiosidade, ela estimula você querer ir, mas ela ainda, e por hora ainda, e talvez um dia chegue, ela não é tão friendly para que você faça por conta. Perfeito. Então ela é minha aliada. Para outros destinos, como Réveillon em Paris, um break em Nova York, ela é minha concorrente. Porque o mesmo hotel que muitas vezes eu vou te vender pela minha cadeia, vai estar lá ele vai estar online, e como ele não está com uma venda muito boa, ele vai lançar no seu próprio site uma promoção que às vezes talvez nem eu tenha na minha empresa. Mas às vezes é o contrário. Às vezes eu tenho a promoção e o hotel, como está sobrevendido, no site está mais caro. Então é uma questão de timing e de procura. Portanto, eu acho que você está dizendo de uma forma sucinta, eu estou desprendendo isso, que o cliente também tem que entender o que ele quer, quanto ele quer pagar e se adequar a um modelo web ou modelo presencial. Bom, dentro dessa questão e seguindo nessa mesma pegada, economia disruptiva, né, que nós falávamos um pouco antes do programa. O que existe hoje, amanhã possivelmente não exista. Muita gente diz, num mercado instável como o brasileiro, onde o dólar estava a 13,50 um mês atrás, hoje está beirando os 3,10. Tem gente que diz que pode chegar no final do ano a 3 ou a 13,50 de novo. Ou seja, nós vivemos instabilidade. Como a operadora vende, as operadoras e as agências, a grande parte de viagens para o exterior, precificado em dólar ou em euro, e mesmo que você vá para o Cairo, ou para a Tailândia, ou para a Índia, você vai trazer a moeda local e precificar em euro ou dólar, que são as moedas internacionais estáveis. Nessa visão de economia disruptiva, qual é o futuro, num país como o nosso, das agências de viagens e das operadoras de viagens? Eu sei que é uma pergunta complicada, eu acho que não existe uma resposta, mas você como um cara que é filho
de dois grandes operadores, que vem já com uma pegada de anos de mercado, que passou por muitas oscilações, o que você projeta daqui para frente para esse mercado das agências de viagens e das operadoras, claro, falando aqui do Brasil? Primeiro é cada vez especializar-se mais em produtos cada vez mais complexos, porque as pessoas têm ganhado paralelos, como eu brinco, né? As pessoas elas começam basicamente quando começa a sua vida de viajante por um Uruguai, para uma Argentina, para um Chile, mas daqui a pouco elas vão querer ir para um Caribe, para os Estados Unidos. Ah, fiz tudo isso, carimbei a figurinha no meu álbum, vou querer uma Europa. Aí tu começa a fazer Europa básica, Portugal, mas vai chegar uma hora que tu quer ir para o leste europeu. Opa, leste europeu já não é tão fácil para ir sozinho. Então, é ter estes produtos que o brasileiro cada vez tem buscado mais. Antigamente, quando eu entrei, fazendo um parênteses de novo, quando eu entrei no turismo, eu tinha um mapa que eu guardava e colocava os destinos mais exóticos que já tinha se vendido. E eram coisas que se vendiam assim a cada 3, 4 meses, se vendia um destino, vamos parar, vamos estudar, porque nem eu sei vender isso. Que destino era esse? Era, porque eu acho que não é mais, né? Era assim, por exemplo, teve um cara que quis ir, agora não me lembro o nome da ilha, mas era uma ilha que ficava do lado da Groenlândia, que é a última ilha habitada pelo homem antes do Círculo Polar, que ele queria fazer safaris com urso branco. Nada com nada, coisa bacana, completamente esdrúxula. Tinha outro cara que queria ir para o Alasca também ver ursos. A aurora boreal, por si só, era uma coisa complexa, hoje é uma coisa banal. O grande expresso transiberiano, que faz de Moscou a Pequim, ou de Pequim a Moscou, fez, né? Eu fiz, que faz por Mongólia, passa pela Mongólia, também hoje é banal. Uzbequistão, Tadiquistão, esses novos países que surgem. Então, eram destinos que tu dizia assim, e hoje é normal isso. Então, a gente tem que se preparar para esses destinos, porque o brasileiro vem demandando. E depois, outros produtos que agregam serviço. Hoje em dia, nós temos uma classe social, seja ela B ou C, que são pessoas mais idosas, que, como eu já ouvi num aeroporto um cliente dizer assim, que legal, que bom que vocês estão aqui para me assessorar, porque eu agora quero voltar a ser criança, eu te dou meu passaporte e quero só curtir, eu não quero ter responsabilidade nenhuma, são 15 dias que tu vais me dizer onde eu sento para tomar café, onde eu tiro foto e eu só quero me divertir. Só me chama. Só me chama. Então, existe uma gama de pessoas que elas já fizeram as suas viagens por conta, já tiveram suas grandes experiências de pegar carro, dirigir, se aventurar. Querem mordomia, como se diz. Mas hoje quer mordomia. Então, são as viagens em grupos, são grupos pequenos para destinos diferentes, são grupos pensados com algum diferencial. Então, por exemplo, o que nós da UNEWOL temos feito? Nos nossos grupos com guia, que a gente leva para vários destinos, a gente sempre põe uma surpresa. Uma surpresa por quê? Para que tu tenhas, quando tu chegue lá, uma experiência local. Então, a gente fez um grupo para Portugal e Espanha. A gente levou para um restaurante para sair de tapas em Barcelona. O que é sair de tapas em Barcelona? É comer bocadijos, como eles chamam. Então, eu vou tomar uma cerveja, vou comer um aperitivo aqui e acolá, né? Então, outro grupo a gente levou num lugar novo de Amsterdã, que fica do outro lado do porto de Amsterdã, para ver a cidade iluminada. Então, a gente sempre monta algumas coisas criativas para que a pessoa tenha aquela viagem tradicional, mas que ele também tenha o tempo para ele poder descobrir a sua própria cidade, o seu próprio roteiro dentro do roteiro. E a gente também dá uma experiência diferente para ele, para que ele possa ter a visão geral que aquele roteiro foi planejado, períodos livres para que ele possa fazer a sua experiência que todo mundo quer. O seu time, né? Seu aquela correria que isso já não existe mais, né, Fabiano? Não. Tanto é que 45 dias ninguém viaja mais, né? 50 países em 45 isso, dias. Né? As pessoas... Olha meu passaporte aqui. Normalmente o que as pessoas têm comprado é 15 dias. Hoje é o timing que as pessoas mais querem é 15 dias. 15 dias é o ideal, porque o feedback que eu escuto através das agências de viagem é que as pessoas em 15 dias elas conseguem se desconectar do mundo, mas não a ponto de voltar e ser um ET em Porto Alegre. Entendeu? Que em 45 dias acontecia. O que aconteceu em 45 dias? Porque o mundo hoje está tão rápido que em 15 dias eu volto, talvez não tenhamos mais nem presidente, né? Então, as pessoas compram 15 dias. Então, são esses dois focos que a gente tem trabalhado. Vamos fazer um finalzinho do programa, um bate-bola rápido. Vamos lá. O teu destino mais exótico que você já fez? Uau! Posso 2? Pode. Mongólia e Uzbequistão. E qual é o que você quer fazer que vai ser, quem sabe, o teu sonho hoje de consumo? Eu tenho estudado e lido muito sobre a Rota da Seda, eu quero continuar esse destino, que seria o Tadiquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, fazer o interior, passar da região da Capadócia da Turquia, ir para a Anatólia Oriental. Gostaria muito de fazer o Irã,
né? Jordânia, já fiz. Essas coisas ali embaixo na Península Arábica, já fiz. Mas eu queria continuar nessa Ásia Central. Mercado brasileiro mais exótico que você já fez e que você gostaria de fazer? Mercado mais exótico, eu gostei muito da Amazônia, o Gran Amazon que a gente fez. É um cruzeiro que sai de Manaus, é muito legal. É uma experiência sensacional, assim. E é um produto que olha, não é porque a gente vende, assim, mas é um case de sucesso no Brasil, porque, olha, é uma coisa muito bem organizada, é um produto feito, muito bem feito, que às vezes tu nem parece que está no Brasil. Eu odeio esse jargão de dizer, não parece brasileiro. Não fala isso. Mas é que a gente, sim, às vezes, é muito bacana, né? É muito bacana, sabe? Destino do Rio Grande do Sul que você já fez, que você quer fazer, que foi uma coisa assim surpreendente no estado do Rio Grande do Sul? Os canyons. Cambará do Sul. Gosto muito dos canyons. Caminhar, ver. Que legal. Gosto muito daquela região ali. Eu também acho que é uma região muito bem... Eu acho que o Rio Grande do Sul tem muito potencial de turismo, tem destinos muito legais, tem coisas que a gente poderia trabalhar muito mais. E eu gosto da Serra. Né? E eu gosto da Serra porque a Serra sabe se reinventar, sabe fazer. E então eu acho muito legal. E os canyons, eu acho que, claro, como tudo poderia ser melhor trabalhado, mas eu também fico pensando se a gente levar para os canyons a grande indústria do turismo, se aquele patrimônio que ainda está intocável vai se permanecer. Então eu como passageiro, acho que poderia melhorar talvez ser melhor um pouquinho. Mas não exagerar. Mas como, digamos assim, pelo lado ambiental, eu não sei se eu quero isso, porque vai trazer uma população que às vezes pode acabar destruindo aquilo lá e é um patrimônio. Fabiano Saraiva, obrigado, maravilhoso. Cara. Que sigam essas viagens. Eu acho que acima de tudo viajar, sonhar. E hoje a viagem é a experiência, ou seja, a pessoa se descobre, a pessoa se conhece, a pessoa prova, pode até não gostar, mas eu acho que isso sai, a gente está falando antes do programa, out of the box, sai da caixa, vai viver o mundo e com isso você traz a tua experiência para o seu local, para a sua vida, para a sua família. Isso é que faz a transformação. Por isso que você está com a gente aqui no Mapa Mundi, você sabe, todos os sábados, 14 horas, ao vivo no Facebook e também no tvuplay.tv.br. No site da TVU On Demand, você pode pegar o programa que você passou, um programa legal que você viu, por exemplo, com a vice-cônsul de Portugal, uma coisa legal que você viu aqui. Entra lá no site da TVU On Demand e você sabe, sempre um programa exclusivo de algum lugar do mundo, com personagens incríveis, sempre aqui, TVU, canal 11, sábados, 14 horas, no nosso portal, mapamundiweb.com. Vem com a gente, um belíssimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.